Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa aula de exercícios sobre redação oficial. Além daquela lista que vocês têm para vocês exercitarem, agora eu tenho exercícios comentados, especificamente sobre redação oficial, para que vocês possam então estudar, entender a explicação e tudo mais, tá? Então participem, se precisarem de ajuda, questionem. Ô Wilson, dá uma ajudinha aí, dá uma força, certo? Estou aí à disposição de vocês. Vamos lá então. Questão 1 diz o seguinte, tem um textinho antes, tá? E depois diz assim, é uma questão CESP. Com base no documento apresentado e nos conceitos de redação de correspondências oficiais, julgue os itens a seguir. Por se tratar de comunicação de assunto oficial entre diferentes órgãos da administração pública, o conteúdo do documento em tela está adequado ao expediente ofício. Então, cuidado aqui, tá? Porque a jogada foi exatamente esta. Conteúdo. Forma, estrutura é uma coisa, conteúdo é outra, tá? Então, se vocês observarem a parte de forma, não está legal, não está de acordo. Mas o conteúdo é formal, aquilo que diz ali sobre o conteúdo está de acordo, tá? Então, essa é correta a resposta, tá? Certinho. O conteúdo está perfeito. Isso aqui, né, causou uma série de problemas. Eu vou ficar tirando e colocando os óculos porque ele é só para perto, né? Então, um problema para mim ficar com esse bendito aqui nos olhos quando eu preciso falar com vocês, né? E aí o pessoal, não, mas não pode, tá errado ali, tá colocado, a distância tá errada, o fecho tá errado. Não, tudo bem, mas ele não tá falando da estrutura, da forma, ele tá falando do conteúdo. É uma armadilha, então vocês têm que ficar ligados a essas armadilhas, principalmente CESP, que é bem específico, tá bom? Muito bem, então tá correto ali, o conteúdo tá de acordo com o documento ofício, tá bom? Questão 2, também apresenta um textinho e diz o seguinte... CESP, a respeito das características da redação oficial e do texto acima, julgue os seguintes itens. Então diz aqui, caso fosse reescrever o texto sob a forma de um memorando, o autor poderia alternar o primeiro parágrafo com o segundo, trocando-os de lugar, sem que houvesse prejuízo para a coerência e a coesão textual. Então vejam que eles estão trabalhando com coerência e coesão. Aí nós vamos ver o texto que diz o seguinte. Começa assim, primeiro parágrafo, são 2 parágrafos. O Banco da Amazônia S.A. acredita que o empreendedorismo consciente é a melhor forma, é a melhor opção para garantir os melhores negócios, parará, parará, parará. Segundo parágrafo começa assim. A concretização desse novo paradigma de desenvolvimento só será possível com práticas. Então, eu não poderia começar com este parágrafo, porque ele fala desse. Então, olha lá, concretização desse novo paradigma, que é o que foi apresentado no parágrafo anterior. Se nós trocássemos a ordem, a sequência do texto perderia a lógica, ou seja, a coesão e a coerência. Afeta, sim, se trocarmos. Ele diz aqui que não afeta, errado, afeta sim. Errado a questão 3. Questão 2, errado. Questão 3. Supondo-se que o trecho Vossa Excelência sereis congratulada em nome do nosso partido, faça parte de uma correspondência a ser expedida para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É correto afirmar que, nessa estrutura, estão corretamente empregadas a concordância verbal e nominal. Vamos ver? Vossa Excelência sereis. Não. Vossa Excelência, pronome de tratamento, deixa o verbo na segunda pessoa? Não, nem na segunda pessoa do plural aqui, nem na segunda pessoa do singular. Na terceira pessoa. É a segunda pessoa indireta aqui, né? Então, concorda sempre com a terceira pessoa. Portanto, Vossa Excelência será. E como é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, será congratulado. Então, aqui a concordância de gênero
tem a ver com a pessoa para quem o documento vai, certinho? Então, Vossa Excelência será congratulado. Errada aqui a concordância, certo, queridos? Número 4. Texto para as questões 4 e 5. Vamos lá, ele apresenta ali o textinho e as relações todas, né, para que sejam avaliadas. Vamos ver. A questão diz o seguinte: considerando as características e padronização das correspondências oficiais constantes no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item a seguir pertinente ao documento oficial hipotético anteriormente apresentado. A fim de obedecer aos preceitos do Manual de Redação da Presidência da República, o pronome de tratamento no terceiro parágrafo do texto, Sua Excelência, deveria ser substituído por Vossa Excelência. O que difere o emprego de Sua Excelência e Vossa Excelência? E aí, me diz. Muito bem, Vossa Excelência é quando eu falo com a pessoa, Sua Excelência é quando eu falo sobre a pessoa, a respeito da pessoa. Tá? Então, lá no terceiro parágrafo, está dizendo assim: assim, gostaríamos de convidar Vossa Excelência, está falando com a criatura, você, Vossa Excelência, para participar. Então, claro, teria que ser substituído ali, Sua Excelência por Vossa Excelência, certinho. Número 6. Considerando as características e padronização das correspondências oficiais constantes no manual de redação, todo aquele blá 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 que foi dito ali, tá? O vocativo do expediente hipotético em apreço, senhor ministro, estaria em desacordo com a norma preconizada pelo Manual de Redação da Presidência da República, caso fosse substituído pelo seguinte: excelentíssimo senhor ministro. Sim, estaria em desacordo. Por quê? Eu só vou usar o vocativo excelentíssimo senhor presidente. Lembra? Tem que haver presidente, é um dos chefes de poder do executivo, do legislativo ou do judiciário, certo? Ministro pode ser o ministro que for, senhor ministro. Não vou utilizar excelentíssimo somente para um dos chefes de poder. Tá? Do executivo, estamos falando de nível federal, tá bom? Prefeito, governador, fica senhor prefeito, senhor governador, tá bom? Então, certinho aqui. Número 6, novamente um texto, e a avaliação, sobre as avaliações aqui em relação a este texto. Vamos ver então. Diz assim: infere-se das informações constantes no texto que o documento em apreço é um aviso. Bom, eu tenho que saber o que é um aviso. Aviso é a comunicação entre ministros de Estado. Tá? Então tem um bizu que esses dias eu identifiquei e achei bem interessante. E o bizu fala assim: quem avisa ministro é. Achei muito legal. Então o aviso é a comunicação entre ministros. Quem avisa ministro é. Tá? Então aqui a comunicação, fala ali Ministério da Educação. Vejam que eles já colocam toda aquela relação obrigatória lá do ofício. Tá? E aí aos reitores dos institutos federais, parará. Então sai de um órgão para outro, ofício. Certinho? Olha lá, mec.gov.br, toda a relação ali no início. Tá? Então, não é um aviso não. Errado. 7. Caso, em lugar de YYY, que está ali no documento, fossem inseridos o local e a data de emissão do documento no formato Brasília 22/2/2016, tal inserção atenderia ao disposto no Manual de Redação da Presidência da República. Errado, gente. A data deveria estar, se vocês observarem, o YYY está à esquerda. A data é à direita. E além disso, a data tem que ser formato ali, ia ser 22 de fevereiro, Brasília, 22 de fevereiro de 2016 e não /2/2016, também estaria incorreto, tá bom? Lado direito e ainda o formato ali, errado. Número 8, o documento em apreço não atenderia às normas constantes no Manual de Redação da Presidência da República para as comunicações do padrão ofício, se a identificação do cargo do remetente, coordenadora geral de desenvolvimento de pessoas da rede federal, fosse suprimida do texto. Claro que, óbvio, não posso suprimir. Como é que se faz o fecho ali? Atencioso, respeitosamente, de acordo com a hierarquia, e depois
espaço para assinatura e nome e cargo. Obrigatórios em quase todos os documentos, exceto aquele emitido pelo presidente da República, né? Então, nome e cargo. Se eu tirar o cargo, vai estar incorreto. É o que ele diz aqui, tá bom? Então, certo. 9. A questão tem como base o manual de redação da Presidência da República. Os pronomes de tratamento, ou de... olha aqui, olha como eles colocaram que eu já havia comentado. Ou de segunda pessoa indireta, eu uso terceira pessoa, ou segunda pessoa indireta. Apresentam certas peculiaridades quanto à concordância verbal, nominal e pronominal. Embora se refiram à segunda pessoa gramatical, a pessoa com quem se fala ou a quem se dirige a comunicação levam a concordância para a terceira pessoa, né? É usado como segunda, mas faz a concordância na terceira, por isso segunda pessoa indireta. É que o verbo concorda com o substantivo que integra a locução como seu núcleo sintático. Para autoridades do Poder Executivo, como prefeitos municipais, o pronome de tratamento indicado é. Então, a partir do presidente da Câmara de Vereadores, né? Então, presidente da Câmara de Vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados, Vossa Excelência, certo? Vossa Excelência, portanto, letra B. E a número 10, e última aqui desta lista de exercícios, eu tenho o seguinte, mais um textinho ali, tá? E a questão diz o seguinte: para que o documento apresentado no texto atenda às normas estabelecidas no Manual de Redação da Presidência da República para a redação de comunicações oficiais, é necessário, entre outras alterações, então quer dizer que há outros problemas ali, inserir o termo cordialmente. Não posso usar cordialmente, não. Alinhar à esquerda a indicação do local e da data de emissão. Local e data à direita, não. Inserir o termo senhor imediatamente antes da indicação do cargo do signatário. Não, lá não vai senhor. É nome e cargo, nada de senhor. Substituir ilustríssima por Vossa Excelência no campo em que constam as informações relativas à destinatária. Vejam ali, diz a ilustríssima senhora. Claro, eu vou tirar a ilustríssima, mas não vou colocar a vossa, e sim sua, para Sua Excelência. Tá? Então aqui... Tudo bem. Eles fizeram uma armadilha, né? E a letra E, substituir Sua Excelência por Vossa Excelência no corpo do texto. Uma questão semelhante à que já vimos quando eu falo com, a pessoa é Vossa Excelência. A resposta, a letra E. Muito bem, queridos. Aqui, não se esqueçam de dar o gostei, se gostaram, importante isso. Assistam as nossas aulas, coloquem sempre o gostei. Compartilhem o nosso trabalho, é uma maneira de mantermos esse trabalho gratuito, né, para vocês. É importante que vocês compartilhem. Na editora vocês encontram o material com impresso aí à venda, né? Nós não vendemos as nossas aulas, mas o material impresso, sim. Então vocês podem adquirir material de qualidade, de muita qualidade, com muitos exercícios para vocês possam acompanhar as aulas. Um abraço!